Bom, boa tarde mais uma vez. Estamos no dia 4 de novembro de 2020, essa terceira parte da gravação da tarde de hoje, com todos os conselheiros titulares presentes e um cargo vago preenchido pelo suplente Ricardo Xavier. Terminamos na gravação anterior de chegar a uma conclusão, um acórdão em relação ao item 103 da pauta, da empresa Ricardo Salles Oliveira Construções, e que tinha da lavra do doutor Leonan, e ele ainda tem mais um processo da mesma empresa, que é o item 105 da pauta, e já lhe passo a palavra para dar continuidade. Item 105. É um CFL 38. Também tem umas decadências, mas agora eu fiquei na dúvida com relação a esse cálculo aqui. Se foi mínimo ou se não foi mínimo. A melhor maneira é pegar a autuação lá e ver. Eu falei, geralmente, se tem uma variação em função do número de faltas, tem sempre uma tabela, tem alguma coisa que está ali assinalando que função. Quando é só um reajuste por conta de portaria, eles falam, botam na portaria tal, não sei o quê, e às vezes tem um valor diferente daquele mínimo que a gente tem consignado lá na lei. É que a tabelinha que a Coju disponibilizou para a gente é uma tabela já com os valores atualizados pelas portarias, até recentemente. E no auto-infração, geralmente tem uma... Aqui varia também, aqui tem uma planilhazinha. Qual que é o CFL, isso aí? 38. Vamos lá. CFL tem, vamos dar uma olhada. Os mesmos, eu peço venda para a gente direto para análise da decadência. Ok? Perfeito. Obrigação acessória, CFL 38, página 4 da minuta. CFL 38, por deixar a empresa após regulamento intimada, a tanto, de exibir documento ou livro, apresentá-lo sem a observância de formalidades exigidas, contendo informação diversa da realidade ou com omissão de informação verdadeira. Por sua vez, a súmula CAF 148 prescreve, aí aplica 173. Ao seu turno, o relatório fiscal da infração relata que, ao se analisar a escrituração contábil da empresa, especialmente os livros diários de número 12 a 21, períodos tais, constatou-se que a empresa deixou de escriturar as despesas com mão de obra utilizadas nas construções relacionadas no anexo 1, que é a folha 24 a 32, no qual se vê despesas relacionadas nas competências 1297 a 2.2098, 11.2099, aí tem as competências tudo, né? Deixou-se de relacionar as despesas relacionadas nas competências tais. Nesse diapasão, considerando se tratar de obrigação acessória, sendo a notificação do lançamento de 27 de novembro de 2007, tem-se facilmente observado que ocorreu a decadência das competências. Aí tem 1297 e vai até 11/2001, pulando os períodos que não tiveram as obrigações. Sendo assim, resta parcialmente decadente o orçamento e a multa precisa ser recalculada para afastar do anexo de composição da multa as competências com decadência. Ante o exposto do provimento parcial, o recurso para declarar a decadência das competências tais, 1297 até 11/2001, devendo-se recalcular a multa. Deixa eu só ver aqui como é que foi o cálculo isso aqui. Me parece que essa é fixo, 11.951. Basta uma ocorrência continuada, embora ele tenha colocado a tabela. Inclusive, não está naquela orientação multas dependentes. A tabela não é uma tabela com vistas a...
apuração de faltas, né? Assim, número de faltas, né? Eu até perguntar, naquela outra que a gente julgou, aquela tabela, ela constatava a ocorrência daquelas faltas, né? Mas ela chegou a não tenho certeza se aquela ocorrência era levada em consideração para cálculo de, assim, ele tem que ver legislação ali. Complicado. Pelo que está na nota de infração é variável, não? Porque tá é o artigo 92 da 812, que é multa de 10 mil a 100 mil, claro que atualizado, então não é uma multa fixa. A base legal está na folha 22, aplica a multa prevista nos artigos 92 e 102. É multa mínima. É multa mínima. Aplicou a mínima, mas assim... Esse trabalho todinho, Rony. Mas a mínima não é relativa ao número de ocorrência. Oi, desculpa. Para as anotações tais, não poderia constar. Ponto. Recalcula aí se vai dar o mesmo valor. Mas, enfim. Eu peguei a portaria que ele citou aqui, a multa é fixa, é 11.951. Mas vai chegar todo tipo de processo assim, para a gente estar olhando se foi mínimo ou se não foi mínimo. Não é, exatamente, é para ver como é que... O trabalho... A página 22 está citando a portaria, onde ele buscou o valor atualizado. Essa portaria fala, a multa do artigo 232 é de 11.951,21. É multa fixa. Então pronto, se é fixa, então vai ser negar provimento, porque mesmo considerando que em tese não seria exigível essas obrigações... Nega provimento. Eu vou ajeitar. Tá. É porque eu acho que não houve variação, não. Nego provimento. Tá. Vamos votar, então. Alongar mais. O Martim. Eu. O Mário, desculpa. Acompanhe o relator, presidente. Também acompanho. Martim. Sara. Também acompanho. Eu também. Ricardo. Acompanho. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, então ficou negar provimento ao recurso. E vamos passar ao 106. Cuida-se o caso versante de um recurso voluntário, 10ª turma da DRJ do Rio, que por unidade de voto julgou improcedente pedido de impugnação, cuja guarda do rechausse aumentado 2 pontos. Constitui infração deixar a empresa de prestar informações cadastrais financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal, na forma estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, CFL 35. Trata-se de auto de infração, embora tenha sido intimado, a interessada não apresentou documentos que comprovassem a alienação de bens constantes do ativo permanente, que legitimasse a declaração por ela afirmada, e que não possui imóveis e veículos do seu ativo permanente. Os fatos estão bem replicados no voto. Eu estou retrazendo eles. Eu peço vênia para a gente ir direto ao voto, presidente. Por favor. Eu vou abordar novamente. Admissibilidade, conheço. Documento novo. A defesa colacionando o recurso voluntário, documentos novos, mas relacionados à própria lei tempestivamente instaurada, pretendendo rebater pontos da decisão da DRJ. Ademais, se cuidam de documentos do DETRAN. São aqueles documentos de transferência. Dito isso, passo a analisar a possibilidade de conhecer. Eu vou conhecer deles. Eu estou aplicando o artigo 16. Estou entendendo que está relacionado à LIDE. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, passa a apreciar. Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia relativa ao lançamento de ofício com a exigência da multa do descumprimento de obrigação acessória relacionada ao Código de Fundamentação Legal 35, por deixar de prestar informações completas para a fiscalização. A fiscalização impôs a autuação sob o manto do artigo 32.3 da 8212, tendo identificado a infração, explicitado o dispositivo legal infringido, detalhado a multa aplicada e esclarecido os critérios. Especialmente sendo consignado que, após intimação fiscal, foi apresentada a declaração do contribuinte declarando que não possuía imóveis, nem veículos em seu ativo permanente, e outro sim apresentou balancete levantado em 31/12/2006 e exibiu o plano de contas. Em seguida, após nova intimação fiscal, desta feita para o fim específico de comprovar a alienação dos bens constantes no ativo permanente,
a empresa encaminhou cópias não autenticadas e autorização de transferência de 3 veículos, sendo verificado pela fiscalização em consulta ao Renavan que a empresa possuía outros 6 veículos em seu nome no Departamento de Trânsito, por conseguinte, sem comprovar a alienação, de modo a não ter fornecido informações completas sobre seus bens, veículos, conforme intimação. O contribuinte alega que efetuou a venda e que a não transferência pelos adquirentes não é de sua responsabilidade, não é sua culpa, pelo que a autuação não se sustenta. A DRJ, ao apreciar a questão, bem aponta que a alegação da defesa é desprovida de provas aptas a comprovar a alienação e que até mesmo um alegado formulado do DETRAN não foi juntado no caderno processual. Também consigna que em nenhum momento é explicado o porquê do registro da contabilidade do ano 2006 da conta de veículo de uso próprio, no ativo permanente ou imobilizado, folha 25, limitando-se a alegar alienação de veículos de seu ativo circulante em período anterior a 2004. Lado outro, com recurso voluntário, o contribuinte insiste que a tese de defesa, no sentido de que os veículos já não lhe pertenciam e que não era sua responsabilidade pela transferência não realizada pelo adquirente, ademais se cuidava da empresa de comércio de compra e venda de veículos novos e usados ao tempo de suas atividades. Juntou documentos que comprovaria a venda antes de 2004. Ocorre que, em essência, o contribuinte não demonstra o porquê da contabilidade do ano 2006 apontar na conta de veículos de uso próprio no ativo imobilizado ou permanente, folha 25, um saldo positivo de tanto, 134 mil, a indicar a existência de veículos em propriedade da empresa, inclusive em conta contábil de bens não comercializáveis, ainda que fosse empresa do comércio de veículos, já que tais bens, veículos de uso próprio, não estavam no ativo circulante, então declarou a inexistência de bens, limitando-se a alegar alienação de veículos de seu ativo circulante em período anterior a 2004 e que não pode juntar documentos fiscais face ao tempo da comercialização. Aliás, não é apresentado controle patrimonial para a conta de imobilizado permanente com saldo formado e com a escrita negada, sendo assim sem razão recorrente na que provimenta ao recurso. Onde está aí? Esbarrei sem querer aquela hora no mouse aqui, aí fechou tudo. Barrei com o cotovelo. Ok. Não é que provimento. Não é que provimento. Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos passar a votação. Martim, Mário? Acompanho o relator, presidente. Martim? Acompanho o relator. Também acompanho. Ludmila? Eu também. Ricardo? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, ficou negar provimento 106. Passar para o 107, então, para encerrar aí a gravação, acho que todos estão cansados. E vamos, então, Valdomiro Barrichello. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da Assembleia de Curitiba, que para unidade de voto julgou improcedente pedido deduzido da impugnação, cujo acordo estou assim emendado, obra de construção civil, ofereção indireta, na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário antes em contrário. O lançamento foi bem sintetizado nesses termos. Trata-se de notificação do lançamento, composto de contribuição destinada à Seguridade Social e contribuições destinadas a outras unidades e fundos. As contribuições existem como fato gerador o valor da remuneração para a mão de obra empregada na obra de construção civil de propriedade do contribuinte. Como o contribuinte não atendeu a intimação para a apresentação de documentos referentes à obra, a fiscalização apurou o valor da remuneração da mão de obra mediante a indireta, utilizando seguros com o CUB, pelo padrão de obra. A impugnação alega em síntese que o valor das contribuições incidentes sobre a obra em questão é bem inferior ao que está sendo exigido, pois a construção não tem por objeto uma residência de alto padrão, mas sim um barracão, que deve ser enquadrado na tabela de galpão industrial, nos termos do artigo 437, inciso 4, da linha H, da IN 3/2005. Com base nessas alegações, o contribuinte requeriu a revisão do lançamento, com exclusão do valor lançado em excesso para comprovar suas alegações e anexou documentos. Aí tem outras questões aqui que eu vou abordar no voto. A tese não foi acolhida pela DRJ. No recurso voluntário, sujeito passivo reitera os termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância feita de cancelar o lançamento, especialmente requer, caso não seja este entendimento que seja considerada a prescrição da constituição do crédito tributário, duvido muito do não acolhimento das pretensões retro, mas a de cautela requer ainda sucessivamente que, no caso de
acessado, que seja retificado o lançamento tributário, passando a constar como barracão e não como residência de alto padrão, alterando-se, consequentemente, o valor a ser cobrado do mesmo, isentando qualquer outras obrigações acessórias. Consta juntado documentos novos, que em realidade já constavam nos autos, sendo cópias já colacionadas. É o que importa relatar. Mérito. Eu conheço mérito. Quanto ao juízo de mérito, passa apreciado. Decadência. A defesa de que superou a prescrição. Todavia, não havendo a constituição definitiva, trata-se de analisar a decadência. Conforme consta no lançamento, as contribuições exigidas, apuradas de forma indireta por não atendimento da intimação fiscal, fica de fato gerador com a remuneração paga à mão de obra empregada na obra de construção civil de propriedade do contribuinte construída por 407 obra diária construída nova. A intimação do lançamento se deu em 28 de 4 de 2006. Lá do outro, consta dos autos que o lançamento foi apurado para competência 11 de 2005, considerando o término da obra anotado para 15 de 6 de 2004, por força do anotado no ARO, na vez de regulação de obra, constante da DISO, recepcionado em 11 de 2005. Outro sim, consta que a obra foi objeto de alvará de licença, número 025 de 2001, emitido pela Prefeitura Municipal em 19 de 7 de 2001, e posteriormente substituído pela alvará de licença 048 de 2001, emitido pela Prefeitura Municipal em 11 de 12 de 2001. Pois bem, em que pese o esforço argumentativo da defesa, considerando a informação da Prefeitura Municipal e os alvarás emitidos em 2001 pela Prefeitura Municipal, assim como a ausência de recolhimento e a notificação do lançamento em 28 de 4 de 2006, tenho que não ocorrer a decadência. Mesmo considerando eventual cancelamento do primeiro alvará por motivo de transferência do local, a situação não se modifica, especialmente porque, para fim de comprovação de início e término da obra em momentos específicos, diversos, especialmente distintos desse contexto posto, precisava o contribuinte seguir o normativo nos regulamentos de regência. A título de acaramento, cabe reproduzir a norma a seguir. O normativo é basicamente o mesmo constante na IN 3 de 2005, com suas alterações. Aí eu cito a 971. Sendo assim, rejeita prejudicial decadência. Tipo de construção, necessidade de retificação do lançamento. O contribuinte sustenta que a construção é do tipo barracão e, em sede recursal, pretende seja retificado o lançamento tributário, passando a constar como barracão e não como residência de alto padrão, alterando-se, consequentemente, o valor a ser cobrado, isentando de qualquer outras obrigações acessórias. Pois bem, inicialmente consigno que não há lançamento de obrigação acessória no descadente processual, pelo que não tratarei desse aspecto. Quanto ao pleito do tipo de construção, observe que consta notado no ARO, aviso de regulação de obra, extraído da DISO, recepcionada, folha 13, que o tipo de construção é residencial do padrão alto. Porém, lá do outro, consta alvará de licença, número 048 de 2001, emitido pela Prefeitura Municipal em 11 de 12 de 2001, folha 40, repetida a folha 37, apontando se tratar de um barracão industrial em alvenaria, reafirmado por declaração da Prefeitura, folha 47, e conferiu folhas 85 e 86. E contam também projetos deste barracão, é a planta lá mostrando o barracão, folhas 41 a 46. Nesse diapasão, entendo pertinente a manifestação da defesa, devendo ser retificado o lançamento para constar como padrão e tipo da construção dados compatíveis com a edificação relatada no local, um barracão industrial em alvenaria. Sendo assim, com parcial razão, o recorrente, neste capítulo. Em resumo, conheço do recurso, rejeita prejudicial de decadência e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para retificar o lançamento, para constar como padrão e tipo da construção dados compatíveis com a edificação relatada no local, um barracão industrial em alvenaria, ou de modo sintético, dispositivo, dou provimento parcial ao recurso para constar como padrão e tipo de construção dados compatíveis com a edificação relatada no local, um barracão industrial em alvenaria. Ok, vai ter influência no cálculo, né? Evidentemente, o custo por mão de obra é um para cada tipo. Eu fico na dúvida se de repente esse cálculo não vai aumentar. Porque não é barracão de pejorativo, de um não, mas não acho que não. Uma favela. Aqui é um barracão industrial. Mas Não, mas a gente não vai aumentar, não. O outro é residencial alto padrão, aí tem todo custo de decoração, de azulejo, que está embutido aí, que é superior a esses galpões industriais, por mais... Só se fosse o galpão, sei lá, do Microsoft, alguma coisa assim, aí até pode ser, né? Mas eu acho que não é o caso aqui da empresa, né?
Ok, gente, vamos fazer a votação aí, se alguém tiver dúvida. Eu citei todos os documentos. O Mário está dando uma olhada e vendo aí. A prefeitura está bem instruído isso aí. Eu só estou dando uma conferência, porque normalmente, quando é o aro, o sujeito comparece lá na repartição e ele leva o projeto, a planta toda, o pessoal da antiga da Previdência ficava lá 2 dias analisando aquele projeto todo para emitir o aro, né? Depois das dias, ele emitiu o aro baseado no projeto, ele marcava dia para ir lá examinar direitinho. Mas aqui tem bastante elementos que mostram, né? Tem a planta e tal, acho que está bem encaminhado. Então tá, vamos passar para a votação então. Doutor Mário. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Martim. Também acompanho. Doutora Sara. Também acompanho. Mila. Acompanho. Ricardo. Acompanho. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Leonan. Não, sou eu. Eu acompanho. Já está incluído, né? Conjunto, elemento do conjunto. Então, ficou por unidade de voz também para acompanhar o Leonan, para passar provimento para constar com padrão e tipo de construção no lançamento, dados compatíveis com a edificação descrita no local. Aí eu colocar isso só descrita no local, nos documentos da prefeitura, né? Eu acho que ficaria só para dizer onde, descrita no local, nos documentos da prefeitura, barracão, como barracão industrial engenharia. O industrial acho que tem na planta que ele juntou. No da prefeitura só tem barracão. Mas aí, tá, um tem barracão, da prefeitura só fala em barracão. Aí ele juntou uma planta. Aí na planta o arquiteto fala barracão industrial. Eu acho que ele omitiram o industrial aí. Tá, então vou deixar aqui. Industrial sobe o cube. Não sei. Dados compatíveis com a edificação escrito local, barracão. Então não vou falar nada da prefeitura, não, porque tem outros documentos que não são da prefeitura, né? Isso. Daqui da prefeitura, em tese, seriam mais avalizados, assim, né? Que os outros são documentos particulares por ele, né? Não sei. Mas o documento particular é um projeto arquitetônico com a RT e ele mostra realmente como é o desenho e tem esse termo aí industrial, que eu não sei se eleva o cube. Me parece até que tentaram esconder esse termo industrial. Fui eu que peguei quando eu li o projeto e fiz questão de colocar o industrial aí. Tá. Então vai ficar descrito no local, barracão, as de indicação descrito no local, vírgula, barracão industrial alvenaria. Então ficou assim. Eu vou pedir para encerrar a gravação, são todos cansados já também, são 2 dias puxados, né? Então vou pedir para encerrar a gravação. E é isso.